E com uma alíquota muito pequena de um imposto sobre movimentação financeira, nós poderíamos ter a mesma arrecadação, só que de maneira mais limpa, mais clara, mais eficiente, todo mundo pagando. A CPMF é que eu digo, ela é um imposto ruim porque foi criada de maneira muito antipática, mas mostrou que existe sim um imposto que, se bem aplicado, é justo, todo mundo paga, não tem custo e arrecada muito bem. Por isso é que eu defendo que esse tributo seja a base de uma nova reforma tributária. E, no limite, teríamos como chegar a um imposto único, ou seja, eliminar tudo, até imposto de renda. Pessoa física, jurídica, IPI, ICMS, PIS, COFINS, contribuição patronal sobre... Tudo isso seria eliminado se nós tivéssemos um tributo sobre movimentação financeira com uma alíquota, pasme, de apenas 2,5%. Hoje, só a contribuição patronal sobre folha é 20%. E imposto de renda, no mínimo, é 15% sobre o que o indivíduo ganha. Se nós tivéssemos um imposto único, com uma alíquota de 2,5%, mas todo mundo pagando, que ninguém sonega, ninguém consegue sonegar esse imposto, nós poderíamos eliminar toda essa parafernália tributária que inferniza a vida, tira a competitividade da economia brasileira, prejudica o crescimento econômico, além de ser profundamente injusto. Fazendo uma comparação, secretário, me corrija se eu estiver errado. O método eleitoral brasileiro hoje é um modelo para o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande potência, as eleições demoram mais para ser apuradas, em que pese ser um número maior de eleitores, mas em função da logística. O Brasil dá aula na questão da eleição. Se o voto foi bem empregado, se o voto foi consciente, se o voto foi proveitoso, é outra história. Porém, ninguém pode dizer que o nosso processo eleitoral, a máquina que existe por trás dele, seja ineficiente. Pelo que o senhor diz do imposto único, me parece o mesmo. Se a destinação do imposto vai ser a saúde, como foi dito no passado, que acabou, a DIB já tem, todos hoje concordam, muito bem intencionado, uma grande personalidade do país, estava querendo o bem do país, não se pode pensar nada ao contrário disso. Porém, a destinação não foi bem aquela. E como o senhor disse, virou um imposto a mais. Exato. O senhor acha válida essa comparação? Ou seja, a CPMF, o CSS, como lá se chame, desde que seja bem aplicada, a máquina está aí. Já provou por mais de 10 anos, 12, como o senhor disse, ser possível o Brasil ter um imposto simples, democrático. Porque todo o dinheiro acaba passando pelo banco uma hora. Tem que fazer o cheque. Exatamente. O senhor concorda com essa comparação? Olha, nada como ser entrevistado por uma pessoa inteligente que capta as ideias. É exatamente isso. A ideia, a filosofia do imposto único é o seguinte: é uma maneira eficiente, justa, barata de se arrecadar. Agora, o lado de gasto é um outro problema. A sociedade é que tem que criar mecanismos de controle social. Se o imposto está sendo mal utilizado, é outro problema. O que eu estou propondo com o imposto único é uma maneira justa, barata, simples e eficiente de arrecadar impostos, de tirar o dinheiro do seu bolso e colocar nos cofres do governo. Agora, nós precisamos criar também, paralelamente, mecanismos de controle social, para saber como o governo gasta, de que forma, aonde, e aí é um problema político, é um problema de organização da sociedade, é um cultural e histórico. Problema cultural e histórico. Então eu estou dando uma pequena contribuição à questão fiscal, trabalhando num lado da equação, que é o lado da arrecadação. O lado de gastos é outra coisa, não se deve misturar as duas coisas, não. Você falou muito bem, eu ouço muita crítica ao imposto sobre movimentação financeira, alegando isso, ele foi mal utilizado. Bom, o imposto de renda também é mal utilizado, o ICMS também é mal utilizado, qualquer imposto... Qualquer recurso tecnológico pode ser mal utilizado. Exatamente. A informática, agora, né, pode... O hacker está aí. Exato. E outra coisa que você pegou muito bem também, a ideia do imposto único, de um imposto sobre movimentação financeira, é o uso da tecnologia moderna. Isso não existia 20 anos atrás. É uma coisa contemporânea, é uma coisa que a era da informática está legando à humanidade. Nós não podemos deixar o sistema tributário de fora dessa revolução, mas de maneira essencial, como é o imposto único, incorporando isso na filosofia tributária e eliminando esses impostos antiquados, artesanais, eliminando a figura daquele sistema manual que dá margem a tanta sonegação, a tanto abuso, a tanto desvio e, consequentemente, a tanta injustiça tributária. Perfeito. Secretário, eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, a gente vai agora fazer um breve intervalo para que o economista confira as atividades da agenda para as próximas semanas. E voltaremos com o senhor para conversar agora mais do lado do trabalho, que é essa parte que o senhor administra hoje também aqui em São Paulo.
Curso Perícia Econômico-Financeira Judicial e Extrajudicial. Será ministrado em São José dos Campos nos dias 3 e 4 de outubro. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. Nós vamos continuar então esse bate-papo gostoso que a gente está tendo hoje aqui com Marcos Cinta, economista, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e atual secretário municipal do Trabalho. E é justamente sobre essa faceta do secretário Marcos Cinta que nós vamos conversar agora, a secretaria. Secretário, o senhor assumiu a Secretaria do Trabalho de São Paulo há 9 meses. Então, o que já nasceu nessa gestação, nesse período inicial? Fale para nós as conquistas e as mudanças que estão vindo por aí. Em realidade, Wagner, nós pegamos a Secretaria do Trabalho num momento muito, muito grave, que é o momento da crise, né? Esse mergulho que a economia deu, que graças a Deus não durou tanto tempo. O Brasil hoje já está se recuperando do ponto de vista econômico de maneira muito mais célere, muito mais rápida do que se imaginava e tudo mais. Mas mesmo assim, houve uma desaceleração grande das taxas de emprego, o desemprego aumentou bastante. E a Secretaria do Trabalho tem como função, uma de suas funções principais, exatamente essa: intermediação na mão de obra, capacitação, ajudar na questão do emprego, na busca de emprego e renda da população da cidade. Então foi um momento difícil e a Secretaria cumpriu bem esse papel, né? Nós temos programas de intermediação de mão de obra muito eficientes nos CADs, nós temos programas de capacitação de mão de obra nas mais variadas atividades. Temos um programa de microcrédito que estimula empreendedorismo, as pessoas buscarem um trabalho autônomo, descobrirem suas próprias vocações econômicas e aí sim com um crédito acompanhado, assessorado pela São Paulo Confia, que é a nossa agência de microcrédito, estimulamos as pessoas a abrir os seus próprios negócios. Então essa atividade toda a Secretaria rotineiramente já vem desenvolvendo, como eu falei, com mais intensidade agora por causa da crise que nós atravessamos no começo do ano. Mas, e aqui é muito oportuno eu poder dizer isso até para você num programa para economistas e de economistas, a Secretaria do Trabalho está ampliando as suas atividades e se transformando agora numa secretaria essencialmente econômica, ou mais econômica do que já era. Porque ela passa a ser agora, Wagner, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Então, o prefeito Gilberto Kassab ouve por bem concentrar na Secretaria do Trabalho, na ex-Secretaria do Trabalho e agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas aquelas atividades de fomento à atividade econômica, de busca de investimentos, de descoberta de vocações econômicas para a cidade, de negociações financeiras que estimulem a geração de emprego e renda. Todas essas atividades que antes estavam dispersas por toda as secretarias da Prefeitura passarão agora a ser concentradas e com um foco apenas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então é a nova atividade que nós estamos começando a desenvolver agora. Vamos criar uma agência de desenvolvimento, que já está sendo criada agora, com esse objetivo: atrair investidores, descobrir vocações para a cidade, articular novas atividades, novos negócios, estimular aquelas áreas onde a cidade de São Paulo já tem uma certa vantagem competitiva, enfim, fazer com que a cidade de São Paulo cresça mais rapidamente do que já vem crescendo e atraia investimentos. E com isso gerando mais emprego e mais renda, evidentemente, para a nossa cidade. E